E aí, humanos, estamos aqui em missão de paz. Essa é a nossa primeira videoaula de história e nós hoje vamos falar aqui sobre as teorias da evolução. Nas primeiras aulas, a gente já acompanhou junto, falando sobre como o homem passou por seu processo evolutivo, já falamos sobre as divisões dos períodos históricos ou das eras históricas, e agora nós vamos entender como a ciência e a religião explicam a existência do homem no mundo. Então vamos lá. Primeiro vamos estabelecer aqui que toda e qualquer civilização, em qualquer época da história, sempre tentou entender esses dois pontos. Qual a origem do homem e qual a relação do homem com o mundo, com o universo, né? Então nós vamos ter aí teorias baseadas na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia de várias civilizações antigas e até nas nossas comunidades indígenas antigas, né? Teorias que explicam aí que Tupã, o grande deus, tentou criar o homem de diversos elementos até chegar no homem que nós somos hoje. Mas as duas teorias que são mais utilizadas, tanto que estão presentes na maioria dos livros aí ao redor do mundo, são as teorias evolucionista e criacionista. E são essas duas teorias que nós vamos estudar hoje e que está presente no livro de vocês. Então vamos começar, né? A primeira teoria de que nós vamos falar aqui é a teoria evolucionista. O evolucionismo, ou a teoria evolucionista, é um conceito científico baseado na teoria da seleção natural. A teoria da seleção natural é um conceito que foi desenvolvido e difundido por Charles Darwin. E o que é que esse conceito de seleção natural defende? Ele defende que todos os organismos vivos presentes no universo, principalmente para nós aqui, presentes no mundo, que não conseguem se adaptar às mudanças no meio ambiente, eles vão desaparecer. Então, a ideia desse conceito de seleção natural é que todos os organismos vivos, principalmente falando agora de nós, seres humanos, e os demais animais, que estão presentes no mundo hoje, só estamos aqui presentes porque nós conseguimos nos adaptar e passar por um processo de evolução. Vocês devem lembrar que a última aula que nós tivemos falava justamente sobre isso, sobre o processo de evolução humana. Sobre como o homem, né, todos os homens, independente de raça, independente do lugar do mundo que nós habitamos hoje, nós somos descendentes de um mesmo ancestral. Desculpa, nós somos descendentes de um mesmo ancestral. Começa a nossa evolução humana começa lá com os australopitecos. E a partir daí o homem vai passando por uma sequência de evoluções e mutações genéticas no nosso corpo, até nós chegarmos na formação que nós temos hoje. Isso vocês lembram, foi conteúdo da aula passada. Da mesma forma que os homens passaram por esse processo de evolução, todas as outras espécies passaram. E é por isso que nós vamos ter aí grandes animais que entraram em extinção e outros animais que até os dias de hoje estão sendo ameaçados. Lógico, não vamos entender a extinção de épocas de eras históricas e geológicas muito lá atrás com o processo de extinção que os animais passam hoje. Os dois processos de extinção são diferentes. Quando nós falamos de seleção natural, nós estamos falando do processo apenas de adaptação com o meio ambiente. Quando nós falamos da extinção que acontece com a maioria das raças de animais hoje em dia, espécies de animais, desculpa, hoje em dia, nós estamos falando aí, geralmente, da ação humana. Essa teoria de Darwin, que é usada amplamente como explicação científica e é aceita até os dias de hoje como a base de explicação científica para a existência do homem e das demais espécies, seres vivos no mundo, ela vai surgir pela primeira vez lá no livro da Origem das Espécies, que foi publicado em 1859 por Charles Darwin. Charles Darwin fez várias observações, ele fez vários acompanhamentos de várias espécies e aí ele chegou a essa conclusão de que todos os animais, todos os seres vivos, né, todos nós seres vivos existentes no mundo hoje, somos descendentes de um antepassado em comum. A partir daí, ele começou a usar os critérios de sexualidade e evolução, atrelado a como todas as espécies elas foram evoluindo e se modificando ao longo dos tempos. Já o criacionismo é uma teoria que é toda baseada aí em crença religiosa. Essa é a base da teoria do criacionismo, a crença religiosa.
Segundo o criacionismo, foi Deus que criou todo mundo e todos os seres vivos que habitam o mundo, incluindo nós, os seres humanos, sem ter passado pelo processo de evolução que defende a teoria evolucionista, claro. Deus nos criou assim, da forma que nós somos. E onde é que eu encontro essa teoria, professor? Porque você já falou que a teoria lá do evolucionismo eu encontro lá no livro de Charles Darwin, é uma base científica. E a teoria do criacionismo, onde é que eu encontro? A teoria do criacionismo nós encontramos presente nos livros religiosos. Para a religião que é mais conhecida ou mais cultuada aqui no Brasil, que é o cristianismo, isso vai estar presente no livro de Gênesis, na Bíblia. Mas também essa crença dessa teoria da criação do mundo, ela vai estar presente no Torá, que é o livro dos judeus, e no Corão, que é o livro dos islâmicos. Né? Então, essa crença, né, vai lembrar, essa teoria é uma teoria toda baseada em crença religiosa. A crença de que Deus criou o mundo, o universo, o mundo e todos os seres vivos. Então, resumindo essa aula que nós tivemos hoje, nós vimos duas teorias que explicam a existência do homem e de todos os seres vivos no universo. Essas duas teorias são teorias de explicação, uma baseada na ciência, que é o evolucionismo, a outra baseada na crença religiosa, que é o criacionismo, e as duas elas vão ter aí bases. A atividade que eu vou deixar para vocês é uma tabelinha, e baseado em tudo isso que a gente conversou aqui, vocês vão preencher lá os pedidos que a minha tabela tem. Eu vou deixar uma lacuna inicial toda preenchida com perguntas que são bem curtas, e ao lado delas vão ter sempre quadrados vazios. Lá em cima eu vou estar indicando em qual coluna vocês preenchem com características do evolucionismo e em qual coluna vocês preenchem com características do evolucionismo. Tudo certo? Daqui a pouco no grupo eu marco com vocês quando eu volto para a gente fazer a correção dessa atividade. E é isso. Tchau!